Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação: Léo Pereira e Luciana Novaes. A Empresta ajuda você a desbloquear seu benefício com rapidez e segurança e ainda oferecemos as melhores opções de crédito para você sair do aperto com tranquilidade. Atendimento especializado, soluções rápidas e crédito acessível. Dinheiro é bom, na Empresta é bem melhor. Fale com a gente no WhatsApp e resolva a sua situação agora mesmo. 77988884131. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima. Memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches na Praça da Normal em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Em Vitória da Conquista, o maior centro de medicina especializada do interior da Bahia. Sonar. A Sonar realiza exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia digital 3D, ultrassonografia 3D e 4D, ultrassonografia geral, Doppler colorido, ecocardiograma adulto e fetal, pré-natal de alto risco, densitometria óssea de corpo inteiro, perfil biofísico fetal, amniocentese, punção vilocorial, ginecologia e obstetrícia, mastologia, genética médica, dermatologia, punção de mama e do cisto ovariano, punção de tireoide, punção biópsia de próstata, prevenção do câncer ginecológico, colposcopia, ufoscopia, eletrocauterização do colo, esterosonografia, colocação de DIU, DNA fetal, raio-x, endocrinologia, clínica cabeça e pescoço, nutrição, laboratório de análises clínicas e cardiologia. Sonar, um centro médico completo e especializado. Central de marcação, unidade 1, na Avenida Siqueira Campos, telefone 2101-8600. Unidade 2, na Rua 2 de Julho 245, telefone 2101-8699. Unidade 3, na Avenida Otávio Santos 395, primeiro andar. Acesse sonar com 2 N's, @sonar.com.br. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né?
Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, Bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. Saber viver, sorrir e sonhar, caminhar ao sol, aproveitar e a cada dia mais realizar. Viva mais, curta mais música, esporte, mais lazer. A Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você. Unimed do Sudoeste, cuidar de você, esse é o plano, ajudando a cuidar de você. O Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77 3421 0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos. Em Vitória da Conquista, o Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo. 77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Ah, e se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. O Distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista, tem a loja agropecuária mais completa da zona rural do sudoeste da Bahia. Rancho Verde. Rancho Verde. Produtos veterinários, rações para pequenos e grandes animais, implementos agrícolas, vestuários, serviço de cercamento com eucaliptos, porteiras e muito mais. Rancho Verde, a agropecuária mais completa da zona rural de Vitória da Conquista. Direção do Alex, na Praça do São Sebastião. Acesso pela Estrada da Barra ou Lagoa das Flores. Fone Zap 77988526492. 988526492. Rancho Verde, o mais completo da zona rural de Conquista. Está no ar o programa do Portal Notícias Bahia. Análise precisa, reportagem responsável e os fatos que impactam a Bahia, o Brasil e o mundo. Portal Notícias Bahia. Excelência em jornalismo, compromisso com a verdade. A apresentação dos jornalistas Léo Pereira e Luciana Novaes. Olá, boa tarde, 1h15, horário de Brasília. Estamos iniciando o Portal Notícias Bahia, aqui pela Melodia FM 87,9, transmitido também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo no canal do Facebook da Rádio Melodia e também no Instagram. E os ouvintes que acompanham através da Sintonia 87,9 podem, inclusive, estar mandando aí as suas ponderações através do chat, participar conosco. Como é que está seu bairro? Como é que está sua cidade? O Brasil e o mundo, ouvintes do planeta inteiro que nos acompanham através da rede mundial de computadores.
Luciana Novaes, boa tarde. Boa tarde, Léo Pereira. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Léo, hoje nós estamos com um convidado especial, né? Nós vamos falar hoje sobre fé, cultura, conhecimento. Nós já estamos na Semana Espírita de Vitória da Conquista, quase chegando assim, na reta final, que já está deixando saudade, né, Léo? Muitas aí palestrantes que vieram aí, a cidade movimentada, o turismo da cidade também movimentado, com a Semana Espírita, os hotéis superlotados e movimentando a economia da nossa cidade. Exatamente. E a segunda metade da semana, né? Nós tivemos a abertura na sexta-feira, dia 29, então tivemos as atividades sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí, ontem, quarta. Já estamos aí na reta final, quinta, sexta, sábado, domingo. Já passamos, portanto, da metade. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Melodia ele que é fonte de entrevistas já, sempre conosco aqui da Rádio Melodia, em outras ocasiões, principalmente em eventos da comunidade espírita, eventos beneficentes. Alan Decardi, artista plástico conosco. Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvintes desse conceituado programa. É uma alegria estar aqui com vocês para que a gente possa conversar mais um pouco sobre espiritualidade, cultura, enfim, estamos à disposição. Porque a cultura está sempre junto, não é, Alain? Inclusive, eu gostaria de saber o que a arte pode aproximar assim, as pessoas da espiritualidade. Sem sombra de dúvida. O ser humano, quando sai do primitivo para suas expressões mais evoluídas, ele adquire conhecimentos, saberes, por assim dizer. E são 4 os grandes saberes humanos: o científico, o filosófico, o artístico e o religioso. E esses saberes, eles estão interconectados entre si. Nós não podemos perceber um sem a dependência do outro na construção, no apoio e na sedimentação desses saberes. Olha, eu percebi lá no auditório da Semana Espírita e eu gostaria de saber de que forma que a Semana Espírita ela dialoga com diferentes gerações, né? Especialmente a de jovens, que o jovem estava lá tudo prestando atenção, todo mundo participando. Como é que a Semana Espírita ela vem fazendo ao longo desse período com esse diálogo? A Semana Espírita, na sua 72ª edição, é uma das 10 mais antigas Semanas Espíritas do Brasil. O movimento iniciou-se no Rio de Janeiro e em 1954 tivemos a nossa primeira Semana Espírita e, portanto, todo esse tempo vem consolidando um modus operandi e a necessidade que é própria da proposta espírita de atender a criatura humana em todas as fases da sua existência, da criança, do jovem, do adulto e também do desencarnado, nesse ciclo contínuo de retornos que nós temos para o processo do progresso contínuo. E o bonito que tem a semaninha também, né? Já incentivando as crianças, mostrando a ela esse lado importante. Nós temos a semaninha espírita, que são as crianças até 11 anos de idade e que já está na sua 28ª edição. E a partir dos 13 anos, nós temos a Semana Jovem, que já está na sua 20ª edição, sempre trabalhando o mesmo tema da Semana Espírita. Pois não, Léo. Nós estivemos aqui na semana passada recebendo também o representante da comunidade espírita de Vitória da Conquista, Kleber Flores, e falamos sobre o tema e a proposta desta semana. Quando a Luciana disse assim, Alan, já está deixando saudade, está deixando uma saudade, mas uma expectativa esperançosa muito boa, que ontem eu conversava com o Barreto, também da União Espírita, e ele disse que o tema do ano que vem já está escolhido. As datas do próximo ano, né, Alan, já estão pensadas, né? Inclusive o feriado do ano que vem, o 7 de setembro, vai ser numa segunda-feira. Aí provavelmente o evento comece no sábado e termine na segunda no feriado. Então, quer dizer,
tudo é uma evolução. Até de uma semana para outra, nada se repete nesse mundo, né, Alain? Com certeza. Inclusive, a proposta dos pioneiros da Semana Espírita era fazer uma comemoração da Semana da Pátria. Por isso, a data de setembro, e o 7 de setembro está sempre presente nas Semanas Espíritas de Vitória da Conquista. E você percebe que a semana já não é mais uma semana, ela tem agora 10 dias, né? Então isso é muito positivo. A gente, ao longo do tempo, entendeu que trabalhar ou de pegar os 2 finais de semana, ele tinha uma repercussão muito boa, ele possibilitava a participação das pessoas. A programação da Semana Espírita, ela é feita com muita antecedência. No mês de maio, nós já tínhamos decidido o tema do ano que vem. Os palestrantes, geralmente são palestrantes muito requisitados em palestra em todo o país, e é necessário que haja um agendamento com antecedência grande para que a gente possa tê-los conosco no trabalho. O Alain, sobre a justiça divina, nós temos um Deus misericordioso, um Deus que é extremamente bom, quer dizer, é o criador de tudo, né? Não precisa adjetivar muito, porque quando a gente fala Deus, a gente contempla tudo, certo? Que nos dá o livre-arbítrio como liberdade de escolhas. E quando a gente fala em justiça divina, essa justiça, ela se encaixa onde, já que a gente tem a liberdade de escolher entre fazer o bem ou não? É comum as pessoas perceber, primeiro, um Deus antropomórfico, né? É aquele Deus com forma humana e que ele é o juiz, né, de todos nós. A doutrina espírita, ela tem uma concepção diferenciada nesse sentido, porque Deus, ele não é mais antropomórfico. E a gente percebe que existe um Deus transcendente e um Deus imanente. O Deus transcendente é aquele que está fora de nós. Mas existe o Deus imanente, que é aquele que está dentro de nós. E a justiça divina, o tribunal da justiça divina, está na própria consciência. A questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: onde está escrita a lei divina? E a resposta dos espíritos superiores é: na própria consciência. Portanto, nós somos o próprio tribunal, né? Nós é que somos os artífices da nossa felicidade, dos desacertos, exatamente pelo livre-arbítrio, pela liberdade de escolha. Mas a justiça divina, ela não é uma justiça punitiva, ela é uma justiça educativa. Portanto, Deus é bom e justo, ou seja, misericórdia e justiça. Mas o passo da misericórdia está sempre um pouco à frente do passo da justiça. Portanto, ele é justo e bom, como se fosse uma palavra única, que não está dissociada. Portanto, não existe desacerto, não existe injustiça naquilo que sofremos. Se estamos colhendo algo que não encontramos razões na vida atual, certamente ela está em vidas pregressas, mas não existe essa injustiça. E quando você diz que o reino de Deus, em outras palavras, está dentro de nós, ou seja, consultemos nossa consciência para sabermos o que é certo e o que é errado. E nós temos situações em que as pessoas tomam atitudes sabendo que é erradas. E pessoas que fazem algo inconscientemente. Aí já é o quê? Já é uma questão psicopatológica, Alain? Onde que fica esse parêntese que a gente abre aqui? O interessante é que essa justiça divina, ela vai sendo revelada aos poucos, de forma que seremos responsabilizados por aquilo que já temos a condição de compreender. Vamos fazer uma analogia com uma criança.
né? Então, existe comportamentos de uma criança que são próprios de crianças. E nós entendemos. Por exemplo, uma criança fazer as suas necessidades fisiológicas na fralda é algo normal, né? Mas à medida que ela cresce e que ela começa a compreender, né, que ela pode controlar suas funções fisiológicas e que o faz, né, numa outra condição, nós falamos para a criança, mas meu filho, você já é um rapazinho, né? Então, nós é como se estivéssemos na infância espiritual. Então, na percepção divina, nessa infância espiritual, nós somos responsabilizados na medida do nosso processo de compreensão. Um exemplo, o homem primitivo, o antropófago, ele comia o seu semelhante, estava no processo, no estado primitivo, no estado da sua infância espiritual. Era algo que assumia um nível de normalidade para aquele processo em que ele vivia. Mas, na atualidade, já compreendemos uma série de processos e isso é um inteiro absurdo. Então, a justiça divina, ela é equitativa ao nível de consciência que o espírito já logrou ter. Alan, sobre você particularmente, antes de Luciana também fazer as suas pontuações, você leva o nome do codificador, Allan Kardec. Allan Descartes já é um nome artístico, no seu caso, literalmente artístico. Mas Allan Kardec, claro, muito provavelmente você vem de uma descendência de pessoas que têm a doutrina espírita como basilar na vida, né? Ou foi uma coincidência? Acredito que não, né? Não, meu pai se tornou espírita na década de 50, ele é natural de Livramento, e ele é muito atuante no movimento espírita. Ele quis homenagear um filho com o nome do codificador da doutrina espírita, e nós somos uma família de 9 irmãos. Lá tem André Luiz, tem irmã Sheila, tem Emmanuel. Então a espiritualidade está toda homenageada no nome dos filhos não quer dizer que eles se mantenham ou tenham iniciado os estudos da doutrina, né? Homenageiam, ou todos estão, Alan? Todos, sem exceção, todos são espíritas, né? Todos são espíritas e os filhos, né? Tem a família muito numerosa e a grande maioria entendeu a proposta da doutrina espírita para essa nossa caminhada, jornada evolutiva. Vem de geração para gerações, Léo. E aí vem os netos, bisnetos. Aí agora vai ter que atualizar os nomes, né? Divaldo, Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta sobre o Museu de Card. De onde vem a inspiração para criar obras que unem a arte contemporânea e a espiritualidade, assim, tudo junto? Albert Einstein, num dado momento, disse algo interessante acerca disso. Ele disse o seguinte: eu penso 99 vezes sobre algo e vejo que não sei. Quando eu deixo de pensar uma só vez, eu descubro que sei. E o que é que ele queria dizer com isso? Que por maior que fosse o campo do seu conhecimento, é como se aquilo fosse uma espécie de curral. Quando ele estava pensando 99 vezes sobre algo, ele estava vasculhando no seu campo de conhecimento e aí ele percebia que não sabia. Quando ele deixava de pensar uma só vez, era como se aquelas cercas caíssem e ele compulsasse diretamente do cosmos, e aí ele via que sabia. O nome disso é insight. E o processo criativo, a nossa conexão com a arte, ela tem muito desse processo intuitivo, muito embora a construção desse saber esteja mais diretamente vinculado com a razão, as sensações e os sentimentos, mas o processo intuitivo é a maneira que você tem de compulsar nessa biblioteca interior das suas reminiscências, da longa jornada de séculos e séculos que se perde nas noites sem fim, mas também de captar no ponto além dessa
desse âmbito do seu processo de conhecimento. Aí se dá o processo inspirativo. E a construção artística, ela é uma ferramenta divina de aproximação do homem com o divino. Aí eu posso dizer que quanto mais o homem se aproxima das artes, mais ele se distancia das guerras. É um lugar, assim, de paz, né? Que você chega assim, você olha para aquele lugar e fala, nossa, aqui está me transmitindo uma paz, né? No momento que nós estamos vivendo de tanto estresse, de tanta correria. Agora, Alain, Vitória da Conquista hoje é a terceira maior cidade da Bahia. E a gente percebe que existe ainda uma carência nessa parte cultural, né? Existe falta de parceria, ou o que tem que fazer para poder divulgar mais essa cultura, levar as pessoas para mais próximo da cultura? Este é um trabalho que deve ser contínuo e deve haver um processo de convencimento de cada cidadão, de cada ator desse processo, porque nós estamos construindo uma identidade cultural. E a identidade cultural, ela passa não só pela cultura, pela arte, mas ela também passa por questão de comportamento. Então, este é um trabalho que precisa e que deve ser feito desde a tenra idade. Daí, o nosso museu, ele abre as suas portas para as crianças. Nós temos um processo de visitação contínuo de escolas num raio de 200 quilômetros daqui de Vitória da Conquista. Uma infinidade de escolas tem procurado o museu para não só o processo de contemplação da arte, mas aproveitar o que de fundamental existe nele, que é a contribuição para que a criança se aproxime do saber nas suas mais variadas formas. Então esse é um museu que você pode dar aula do que você quiser, de qualquer disciplina, da química, da física, da biologia, da filosofia, da literatura. Então é um espaço multicultural. Eu devo entender que eu estou propondo, mas essa caminhada necessita de um processo de convencimento e de interação contínua. Eu não me inquieto, né, pelo aparente descaso, pela frieza de determinadas pessoas e órgãos. Não, porque eu estou exatamente trabalhando para que eu possa vencer esse processo de aproximação, mas com serenidade, com bastante tranquilidade, para que a gente possa convencer pelo exemplo, não pelo discurso. O discurso pode até convencer, mas quem arrasta é o exemplo. Alain, só citando no mesmo gancho aí, o Einstein, e a gente falando de espiritualidade, de espiritismo, Einstein muito provavelmente foi, no tempo dele, a vinda de um espírito prodígio, né? E a teoria da relatividade mudou a ciência de lá para cá. Por outro lado, foi utilizada de forma mal intencionada. Aí você disse assim, das 99 vezes, né, que tentou e falhou, mas que na última, como é que é? Na última vez ele deixou pro plano. Colheu do cosmos, né? Não quer dizer, você não está dando uma dica para a pessoa ficar de barriga para cima esperando que o mundo imaginário resolva, né? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. É o que nós falávamos antes, que este é um processo de construção com esforço próprio. A gente ouve comumente as pessoas falar o seguinte: mas fulano tem um dom, Deus deu um dom. Ora, por que Deus haveria de dar um dom específico para determinada pessoa e para outra não? Isso seria uma grande injustiça. Portanto, todo dom, o dom artístico, a capacidade da pessoa fazer obras de arte maravilhosas, o cantor que encanta, tudo isso é um processo de construção individual. Cada ser constrói o seu destino.
intelecto e moralmente. Então, tá vendo, Luciana? Não é para a pessoa ficar, não vou estudar, não vou trabalhar, vou esperar que o firmamento, que o cosmos me resolva a minha vida, né? Com certeza, com certeza. Olha, eu tenho uma curiosidade, assim, no seu lado artístico, tem alguma obra que gostaria de criar, mas ainda não encontrou o momento certo de falar assim, esse aqui agora é o momento certo que eu vou criar? Eu tenho, assim, uma paciência, assim, muito grande. Olha, eu tenho projetos lá no museu que só foi possível por causa do espaço do museu. Por exemplo, aquele xadrez. Aquele xadrez é um tabuleiro de 900 metros quadrados. Eu, desde criança, sou aficionado pelo xadrez e tinha uma ideia de fazer uma obra grande. E em 2012, eu projetei aquela obra. E só pude realizar agora já em 2019, 2020. Então, existe sim, a cada dia parece que o desafio vai ficando maior, ainda maior. Agora mesmo eu estou sendo convidado a desafios muito intensos e eu me alimento com isso. Às vezes eu estou envolvido num projeto muito doloroso e eu paro e penso no auge da dor, falo, meu Deus, nunca mais eu me meto nisso. E aí quando eu termino, passa 2 semanas, eu já esqueci tudo e estou já projetando algo mais complexo ainda. Parece que é essa dinâmica da vida. E aí eu percebo por que às vezes as pessoas são impulsionadas a determinadas realizações que parece que está inscrito no seu DNA. Eu uso sempre um exemplo do salmão. O salmão está na tranquilidade do oceano e em um determinado momento resolve subir as corredeiras, batendo nas pedras, o urso comendo no meio do caminho, e ele vai naquele processo de dificuldade, quando chega lá no alto, nas nascentes daquele pequeno rio, se reproduz e morre. Por que o salmão faz isso? Então, parece que está no DNA dele. Assim a gente percebe também as criaturas humanas que estão envolvidos em determinados projetos. É porque esses projetos estão na sua programação reencarnatória. É como uma missão que foi gravada na própria consciência e que ele realiza mesmo sem racionalizar. Porque se ele fosse racionalizar, era melhor desistir, descansar. Por que as agruras? Por que as pedras do caminho? A gente que está envolvido no processo da arte, a gente recebe muita pedrada, né? A gente enfrenta preconceitos, inveja, recalques, mas a gente segue em frente. Por que a gente segue em frente? Porque o progresso, a luz, a realização e a felicidade não está num ponto estanque, está no caminho pelo qual percorremos. Alan, eu costumo dizer, na minha vida pessoal mesmo, quando eu sou criticada, que a crítica é bom você ter, agora uma crítica que vale crescer, né? Quando eu sou criticada, sou julgada, sou apedrejada, todo mundo fala, eu falo, a única coisa que eu não quero que me abale é minha fé. Porque essas críticas, a gente junta tudo, né, e monta algo tudo novo. Então, tudo é um aprendizado na vida da gente. Então, é isso que eu faço. Quando me critica demais, quando eu estou apanhando demais, eu falo, eu tenho que passar pelo deserto para mim ter minhas vitórias. Mas a fé da gente é que não pode abalar, né? Porque ela que nos sustenta, ela que mantém assim, a gente de pé. Mas não é fácil não, viu? De fato não é. Mas se eu lhe disser que toda crítica é construtiva, inclusive a depreciativa, aquele que faz uma crítica com o único intuito de destruir, baseado nas suas disposições interiores, aquilo diz respeito àquele indivíduo. Ele é que está tomando um veneno com a intenção de matar aquele que ele quer perseguir. Mas aquele que recebe a crítica, e quanto mais injusta ela for, mais meios ele tem de transformar aquilo em algo positivo. Deus é tão bom, tão sábio nas suas decisões, que até o mal é matéria-prima para o bem. Você já viu? Exatamente. Então, é aquele chamado espinho na carne.
Em 2015, eu achava que aquela década passada já teria valido a pena se ela terminasse ali. Mas eu olhava para os meus companheiros no campo das artes e via que cada um tinha um espinho na carne. Era problema familiar, ou era financeiro, ou era de saúde. Mas parecia que esse espinho na carne é que era o agente motivador, aquilo que era fonte dos seus processos inspirativos. Aí no ano seguinte, 2016, veio o espinho na carne que eu estava reclamando. Sofri um processo de linchamento moral dos mais cruéis. Fui para o fundo do poço. E ameaçando ruir naquele processo de dor intensa que eu estava passando, eu me lembrei que eu tinha algo de bom em mim que eu podia levantar dali e oferecer para alguém que se encontrava em condições ainda piores que a minha. Aí eu retornei a fazer um trabalho que eu fazia no presídio já desde o século passado. E lá eu encontrei dores maiores que as minhas. Fui para a ala feminina, enxugar lágrimas, erguer caídos. E aquele processo que eu vivenciei foi um medicamento divino. Passei uma espécie de um ano sabático, quase que diariamente, fazendo esse trabalho. Criamos uma biblioteca, um clube de leitura, construímos um jardim juntamente com as mãos operosas dos presidiários, de funcionários, e aquilo foi algo intenso e muito positivo. E aí eu vi que eu podia, a partir daquele espinho na carne, construir algo ainda maior. Peguei os quintais imaginários da minha infância e transformei num quintal coletivo, que é o Museu de Card. Então o museu nasceu de um processo de dor intensa, de um ataque cruel. Foi o espinho na carne que me fez refletir e me deu disposição para me erguer e seguir em frente. Daí foi muito positivo. Olhando para esse episódio que já se distancia quase uma década, eu vejo, meu Deus, se não fosse esse processo de dor, eu não teria mobilizado forças para construir isso que eu estou construindo, né? Isso que nós estamos realizando. É interessante que eu sei do fato, né? Até hoje é muito confuso esse fato. Eu tinha acabado de chegar em Vitória da Conquista quando tomei conhecimento, Alan, do caso da casa e tal, enfim. Mas aí já passou, se depois, se você quiser, o microfone é aberto para explicar o que aconteceu, mas eu quero usar esse seu exemplo para as pequenas coisas. Quando a gente está ludibriado, naquele momento que tudo está encaixando, tudo está dando certo, não que a gente esquece da caridade, disso, daquilo, mas eu percebo por mim mesmo. Às vezes uma mensagem, eu estava comentando com o Luciano hoje, uma mensagem de WhatsApp pela manhã que me causou um desconforto, já me despertou, poxa, eu preciso fazer tal coisa, uma coisa que eu não faria hoje, eu faria. Uma coisa assim, benéfica para alguém. Que não estava na sua programação. Não estava na programação para hoje, mas eu falei, caramba, velho, esse mundo tá tão batendo em mim que deixa eu fazer então aqui, sabe, um ano sabático de 10 segundos que eu pensei e mudei. Então, mas é difícil porque a gente não precisa aprender que a droga, passar pelas mazelas da droga para saber que ela faz mal, mas, sabe, será que a gente tem que cair toda hora para poder fazer o bem? Não é necessário. Quando a gente voluntariamente já está inclinado para estas realizações. Mas a dor é um mecanismo recondutor de rotas. Toda vez que somos alcançados pela dor, nós devemos fazer a seguinte reflexão: o que é que há de errado comigo? Não é com os outros. Por isso que eu disse que toda crítica é positiva. Porque a crítica, ela depende de como a recebemos. Quando a gente recebe, de fato, como um espinho na carne, lutando para não guardar o ressentimento, as dores, e se esforçando pela prática do perdão, isso nos faz um bem muito grande. Então, aquele fato
não era necessário que acontecesse. Mas já que aconteceu, né, eu procurei tirar o melhor proveito dele. A gente não precisa cair, mas quando cai, é necessário se erguer. E esse espinho, às vezes, eu vou tirar até um pedaço da fala de Léo Pereira, às vezes dói, viu? Porque eu, por exemplo, eu tive uma experiência no meio político de alguém que a gente nunca discutiu, nunca houve nenhum tipo de problema e do nada, houve aquela rejeição. Se a pessoa chegar aqui agora nos estúdios da Melodia, a pessoa vai falar com todo mundo, menos comigo. Se tiver nenhum evento, a pessoa vai chegar, vai cumprimentar todo mundo, menos vai falar comigo. E assim, eu fui julgada sem ter o direito de me defender. Até o ponto de chegar para a pessoa e falar só, vamos marcar para conversar, porque o seu problema é comigo, então vamos resolver comigo. E aí, bloqueio total nas redes sociais, bloqueio no WhatsApp. Então, quer dizer, você julga as pessoas sem dar o direito dela de se defender, ainda tenta pisar na pessoa e tá tudo bem, mas na hora eu confesso que eu fiquei muito triste, porque era alguém que eu me espelhava, que eu via como excelente profissional, e eu fiquei assim, nossa, que decepção. Mas ao mesmo tempo eu peguei aquilo de aprendizado. Eu falei assim, não, se a pessoa tá me humilhando, tá pisando, tá me julgando, eu vou sofrer as consequências, porque não deixa de mexer no sentimento da gente de machucar. Mas também não vou baixar a minha cabeça. Então eu faço como faz comigo. Ela chegou no lugar, não falou comigo, respeito o espaço. O que eu tinha que fazer para tentar me reaproximar, eu fiz. E agora deixa Deus fazer, mas nunca é fácil. Sem sombra de dúvida. Foi por essa razão que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. É exatamente isso. A mensagem do Cristo é de uma profundidade que 20 séculos mais tarde ainda estamos tentando compreender na sua profundidade. Mas é um roteiro de vida para cada um de nós. Então, sofrer a injúria, a calúnia, é doloroso, mas nós podemos tirar grandes proveitos disso. E o bom é não deixar a mágoa, né? Exatamente. A mágoa, aquela vingança, né? Seja a questão do perdão, Luke. Dentro da doutrina a gente aprende que perdoar de coração é a gente dormir com a tranquilidade de consciência. Não quer dizer que você vai lá abraçar, beijar a pessoa. Né? Esse negócio de, perdoei, mas não é fácil. Você não vai voltar a ser um amigo como era, né, Ela? Mas na hora a gente nunca tem esse raciocínio, né? É porque o perdão... o perdão não é algo pronto. O perdão, ele passa por um exercício contínuo de pequenas atitudes. Então, aquele que perdoa em grande escala, ele já passou pelo exercício do perdão das pequenas escalas. Então, aqueles que estamos no caminho, no processo de aprendizado do perdão, necessitamos primeiro perdoar as pequenas coisas. E aí vamos sedimentando. Toda vez quando a gente perdoa uma pequena coisa, da segunda vez se torna mais fácil. Porque sedimentamos um comportamento diferenciado no ser, que vamos criando um automatismo de comportamento. Daí, de perdão em perdão, a gente vai subindo a escala, que vai chegar um determinado momento que o indivíduo vai falar assim, mas como Lu conseguiu perdoar essa pessoa que fez esse mal desse tamanho? E a gente, no caminho, encontra pessoas com a capacidade extrema de perdão. A mãe que teve o seu filho assassinado e foi ao presídio consolar e perdoar aquele que assassinou o seu filho. Mas antes foi consolar a mãe do assassino que estava preso. Olha que coisa interessante. Essa pessoa não nasceu pronta. Ela vem exercitando o perdão há muito tempo. Isso é uma forma da gente até cuidar da espiritualidade, né? Porque quando você passa por determinados problemas e você não está bem espiritualmente, te leva a seguir outros caminhos que não deve seguir, não é? Nesse caso,
Sem sombra de dúvida, porque existe na gente uma luta contínua de apagar o homem velho para que nasça o homem novo. Mas não é algo fácil. A gente às vezes age por impulso instintivo, às vezes suporta uma agressão contínua até o momento que transborda a gota e aí a gente revela o que está represado em nós e a gente às vezes toma determinadas atitudes que ocorrem processos de dores, né, colheitas amargas por conta desse ato impensado, intempestivo de um segundo que ameaça apagar toda uma trajetória, né, de lutas contínuas no processo de transformação. Olha, nesses instantes finais aqui, eu vou fazer uma pergunta, como estudioso também da doutrina espírita, essa pergunta eu faço sabendo da sua resposta, mas para que quem nos acompanha, que já teve essa dúvida existencial, tenha um despertar, assim, né? um lampejo, que é o seguinte: Deus nos criou a sua imagem e perfeição, ok? Porém, simples e ignorantes. Nos deu livre-arbítrio e essa imensidão que a ciência até o momento registra, que é um universo de 14 bilhões de anos, calculado pela velocidade da luz, na última captação que o James Webb fez, né, o telescópio atual. Ok, nós temos essa imensidão toda entre outros universos possíveis e imagináveis. E aí a gente vem evoluindo, né, como a doutrina nos traz, de uma era primitiva para um momento de provas e expiações. Estamos numa transição para um mundo de regeneração e, quiçá, não muito longe, os mundos felizes, ditosos, crísticos e etc. E por que Deus não para tudo, fala assim: pô, Léo, você tá devagar demais aí, essa galera tá atrasada, vocês estão quase sendo transferidos lá para Quiron, né, que é existe inclusive a obra dos exilados de Quiron, que se a gente não acompanha essa evolução da Terra, nós vamos para um outro planeta. A gente não vai perder o que a gente evoluiu, mas a gente vai auxiliar num planeta um pouquinho mais abaixo do nosso. Por que Deus não para tudo e fala: vai, vem todo mundo para mim? Deus já fez isso, inclusive dando o livre-arbítrio. A nossa percepção de tempo é que só está no campo da relatividade. A física quântica vai dizer que na sua dimensão absoluta o tempo não existe. Por que o tempo não existe na dimensão absoluta? Porque existe uma relação espaço-tempo. E o espaço é o retalho do infinito. E o tempo, uma nesga da eternidade. Portanto, não existe a capacidade de se conceituar o tempo nessa dimensão absoluta. E Deus está nessa dimensão absoluta. Portanto, Deus sabe que podemos nos demorarmos o tempo que quisermos, mas chegaremos um dia à perfeição. Um dia chegaremos. A dimensão que nós percebemos do tempo é uma dimensão relativa. É nessa dimensão relativa do tempo que tudo acontece. Inclusive essa nossa inquietação acerca do mundo, por que o mundo não se transforma? Nós, no princípio, agíamos tão somente pelo determinismo da lei divina. No determinismo da lei divina, tudo nos era providenciado porque não tínhamos capacidade de realizar. A partir do momento que vamos ganhando a liberdade de escolha, nós é que vamos construindo o nosso caminho e a nossa ascensão, que nos conduz a Deus, e Deus nos aguarda pacientemente, já que o tempo não é medido na sua dimensão. Não importa para ele quanto tempo vai levar, mas
chegaremos a esse processo, a esse caminho. Programação de hoje da Semana Espírita, quinta-feira. Nós já tivemos pela manhã, Luciana, uma roda de conversa com um tema Diante da Lei. Teremos logo mais às 8 da noite Geraldo Campetti, do Distrito Federal, com a palestra Aprender e Refazer, às 8 da noite, pontualmente. Aí na sexta-feira teremos 3 atividades. A roda de conversa às 9 da manhã, depoimentos de espíritos sobre a morte. Uma roda de conversa 3 da tarde, com o tema Perdoados, mas não limpos. E a palestra de sexta com Jorge Elahá, a grande transição e a justiça divina. Amanhã a gente divulga de novo a programação, que aí vem o sábado também com 3 momentos. 9 da manhã, 3 da tarde a palestra à noite. Lembrando que domingo nós temos um momento de autógrafos às 9 da manhã e a palestra de encerramento às 11. Concomitantemente, como a Luciana falou, e o Allan Descartes corroborou a Semana Espírita, que vai até sábado, das 8 às 17 horas, e o agendamento se dá para as escolas, para grupos maiores, esses sim precisam ser agendados. Mas das 8 às 17, de segunda a segunda. Chegando lá, toca o interfone, alguém atende, como é que... Já fica aberto o museu e já é taxa. Recebido. Tem uma taxa só para adultos, crianças até 12 anos não pagam, e essa é uma taxa simbólica, né, para disciplinar o uso do espaço. Claro, muito bem, Lu. Léo, eu quero aproveitar aqui a presença de Allan, dizer que vai acontecer o 16º Encontro Nacional do Café, e você que gostou da entrevista de Allan Kardec, quer ir lá saber onde é que eu vou acompanhar ele. Ele vai estar lá na 16ª Semana do Café, no dia 14 de setembro, às 15h30, vai ter lá, o tema vai ser Turismo na Bahia. E Allan, o presidente do Museu de Card, também estará lá. Então vai lá prestigiar. E na terça-feira estaremos aqui a responsável pelo evento. Do evento. Exatamente, Valéria Vidigal vai estar aqui. Então, fiquem ligadinhos aí, ó, dia 14 de setembro, Allan Kardec estará falando aí o tema, ó, Turismo na Bahia. Inclusive, Allan, nós falamos de Allan aqui na semana passada, quando entrevistamos o gerente de turismo, falando sobre a Semana Espírita. Ele estava junto aqui com Kleber Luiz Flores, Ferraz. Luiz Ferraz, e a gente falando do turismo, ele presenteou a gente com a revista com os atrativos de Vitória da Conquista, onde lá está também o Museu Descartes. Exatamente. E nessa palestra vai estar Maurício Bacelar, secretário de Turismo de Salvador, Josinete Viana, gerente regional do SEBRAE, Radamés Barbosa, gerente de desenvolvimento, Michele Bueno, Goiás, Impermeabilizações, Esther Figueiredo também estará conosco, e Allan Kardec, presidente do Museu de Card. Olha só, fera, viu? No dia 14 de setembro. Exatamente, 14 de setembro, domingo, às 15h30. Não perca essa oportunidade, nós vamos estar aqui divulgando, viu, Allan? Isso, e a gente reforça o convite. Esse evento de Valéria, ele ocorre já há muitos anos, está na sua 16ª edição. A Valéria é uma grande contribuidora com a arte de Vitória da Conquista, uma figura que dispensa comentários acerca da excepcionalidade do seu comportamento, do seu comprometimento, e realiza um encontro que agora está em nível nacional. Portanto, todos convidados, vamos aproveitar de tudo aquilo que foi providenciado para o nosso deleite nesses dias de 12 a 14 de setembro. E a entrada é franca, viu, Léo Pereira? A entrada é franca, inscrição lá no local do horário de 8h30 às 18 horas. Então, não tem desculpa para não curtir e não aproveitar essa programação. Agora, 2h01, terminamos a edição de hoje do programa Portal Notícias Bahia. Amanhã a gente recebe o empresário Watson Leite, da Mais Vida. Aqui conosco, Allan Descartes, Allan Kardec. Um abraço, Deus abençoe. Um forte abraço, muito obrigado pelo espaço, né, pela oportunidade de comunicar com os seus ouvintes.
E estamos à disposição sempre que precisar para que a gente possa ter um papo agradável como esse de hoje. Obrigado. Estamos de volta amanhã, Lu. Estaremos de volta e lembrando que vamos fazer também mais uma cobertura da Semana Espírita, né, Léo Pereira? Com certeza. Com o nosso jornalista Léo Pereira, Geno Guerreiro. Obrigado. Vem aí mais um programa na programação da Melodia FM. Retornamos amanhã, 13h. Que Deus abençoe e até amanhã. Você acabou de ouvir o programa do Portal Notícias Bahia. A apresentação de Léo Pereira e Luciana Novaes. Em Vitória da Conquista, o maior centro de medicina especializada do interior da Bahia. Sonar. A Sonar realiza exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia digital 3D, ultrassonografia 3D e 4D, ultrassonografia geral, Doppler colorido, ecocardiograma adulto e fetal, pré-natal de alto risco, densitometria óssea de corpo inteiro, perfil biofísico fetal, amniocentese, punção vilocorial, ginecologia e obstetrícia, mastologia, genética médica, dermatologia, punção de mama e do cisto ovariano, punção de tireoide, punção biópsia de próstata, prevenção do câncer ginecológico, colposcopia, vulvoscopia, eletrocauterização do colo, esterosonografia, colocação de DIU, DNA fetal, raio-x, endocrinologia, clínica cabeça e pescoço, nutrição, laboratório de análises clínicas e cardiologia. Sonar. Um centro médico completo e especializado. Central de marcação, Unidade 1, na Avenida Siqueira Campos, telefone 2101-8600. Unidade 2, na Rua 2 de Julho, 245, telefone 2101-8699. Unidade 3, na Avenida Otávio Santos, 395, primeiro andar. Acesse sonar com 2 N's, @sonar.com.br. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, Bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. A rede de barbearias Igor Vieira tem uma novidade incrível para você. Além dos serviços que você já conhece, corte, barba, sobrancelha, barboterapia com máscara ou ozônio, botox progressiva, alinhamento, hidratação, luzes, platinado e muito mais, você pode fazer parte do Clube Fidelidade Barbearia Igor Vieira. Faça sua assinatura mensal agora mesmo. Por apenas R$ 89,90 mensais, você tem corte de cabelo ilimitado, barba ilimitada por apenas R$ 109,90 e o combo corte barba ilimitado por apenas R$ 139,90 mensais. Faça sua assinatura agora mesmo. Barbearias Igor Vieira, Unidade 1, na Avenida Guanabara, número 7, no Boa Vista. WhatsApp 77981015384. Unidade 2, na Avenida Laura Nunes, 1600, também no bairro Boa Vista. Fone Zap 77988731445. Rede de barbearias Igor Vieira, estilo e elegância em um só lugar. Você sabia que a energia solar pode transformar a sua conta de luz? Imagine economizar até 95% da sua fatura de energia. Isso é possível com a energia solar e a PSE Solar está aqui para te ajudar a fazer essa mudança. Com a PSE Solar, você tem uma solução sustentável, econômica e de qualidade. Instalamos sistemas solares de alta performance que são uma verdadeira revolução para o seu bolso e para o meio ambiente. E o melhor de tudo, com facilidade no pagamento e um atendimento especializado. A PSE Solar garante que o seu sistema seja instalado com segurança e agilidade para você começar a economizar o quanto antes. Não perca tempo, faça um orçamento gratuito hoje mesmo e descubra como você pode gerar a sua própria energia
com a PSE Solar. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 77998196358, 998196358 ou acesse o Instagram @PSE Solar. A energia do futuro já chegou. Aproveite. Essa é a sua chance de brilhar. Energia solar é com a PSE Solar. O futuro é agora. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos, residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788, 981306788. Limpar Soluções. Fica na Avenida São Geraldo, 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. Em Vitória da Conquista, no distrito do São Sebastião, tem o açougue que vende carne de procedência mais barata da região. Açougue JP, ao lado do Bar da Loura. Carnes de procedência com o melhor preço da região. O Juarez garante. Carnes traseiras como picanha, R$ 35,00 o quilo. Dianteiras a partir de R$ 20,00. Costela bovina, só R$ 15,00. Osso de pescoço, R$ 10,00 o quilo. Preços imbatíveis. Vale a pena encomendar, vale a pena buscar no São Sebastião, no açougue JP. Anote o WhatsApp 77988527010, 988527010, 988527010. Açougue JP, do amigo Juarez, no São Sebastião, em Conquista. Tá dando sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. O bacon fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima. Memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches, na Praça da Normal, em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Atenção! Esse recado é para você que quer curtir a natureza, respirar o ar puro, ouvir o canto dos pássaros.